Muitos sabem que Fernando de Noronha é uma das ilhas mais bonitas do Brasil. Mas por que ela tem esse nome? Como ela foi formada? E qual a história sombria do seu passado? Se você não sabe sobre isso, acompanhe esse vídeo com a gente. O que é Fernando de Noronha e como foi descoberta? Antes de começar, já aproveita, se inscreve no canal e deixa o seu like para dar aquela força para o nosso projeto. Ah, e não se esquece de compartilhar com seus amigos também. Mas agora que você já fez isso, bora lá pro vídeo. Fernando de Noronha é um arquipélago pertencente ao estado de Pernambuco. Ele é composto por 21 ilhas numa extensão de 26 km², tendo a sua maior e principal ilha ocupando cerca de 90% da área total. Essa ilha principal, cujo nome é o mesmo do arquipélago, é a única das 21 ilhas que é habitada, contando com uma população atual de apenas 3.500 habitantes. As ilhas foram descobertas em 10 de agosto de 1503, pelo navegador Américo Vespúcio, que era comandante de uma das embarcações da expedição que visava explorar a costa brasileira. Ele estava à procura de uma caravela que naufragou, e acabou encontrando o arquipélago. Em uma carta que escreveu após a descoberta, cita: "O paraíso é aqui", e ainda relata um lugar desabitado, com muitas águas doces e correntes, das infinitas árvores e aves muito mansas, que até vinham comer às mãos. A origem do nome Fernando de Noronha. Agora você deve estar se perguntando, se foi Américo Vespúcio quem descobriu as ilhas, quem é esse tal de Fernando de Noronha? Para começar, nessa história nunca existiu um Fernando de Noronha. Na verdade, a ilha tem esse nome porque o responsável por bancar as expedições exploratórias para extrair pau-brasil foi o fidalgo chamado Fernand de Noronha. Sim, você não ouviu errado, é Noronha, com L. Em 1504, em função da descoberta, as ilhas foram doadas pela coroa portuguesa a Noronha. Isso fez com que Fernando de Noronha fosse a primeira capitania hereditária do Brasil. Mas o mais surpreendente é que Noronha não ligou muito para o presente que recebeu, e ele e sua família nunca nem chegaram a pisar nas ilhas. Acho que ele talvez não era muito chegado em praia, mas não sabe o que perdeu. E por que o nome Fernando de Noronha se transformou em Fernando de Noronha? Bem, você já deve saber que o brasileiro tem o costume de abrasileirar as coisas. E foi exatamente isso que aconteceu. Simplesmente as pessoas passaram a falar desse jeito e o nome pegou. Como o arquipélago de Fernando de Noronha foi formado? Voltando um pouco no tempo, ou melhor, voltando muito no tempo, para o arquipélago chegar na forma que conhecemos hoje, ele passou por vários estágios de erupções e calmarias, até as ilhas aparecerem acima do nível do mar. Inicialmente, houve uma série de erupções com violentas explosões que lançaram uma grande quantidade de cinzas e fragmentos de rocha, os chamados piroclastos. Esses piroclastos foram cobertos por derrames de lava posteriormente. Quando essas erupções terminaram, a região passou por um grande período erosivo, e os edifícios vulcânicos originais foram destruídos. Porém, ainda houve um último período vulcânico, com lavas extremamente fluidas, que cobriram grande parte do arquipélago ao longo do tempo. Desde que o vulcanismo cessou, processos erosivos e a variação do nível do mar atuaram sobre a ilha, esculpindo-a até os dias de hoje. É interessante saber que todas as ilhas secundárias estiveram ligadas em algum momento, formando um único bloco, mas foram sendo separadas ao longo de milhões de anos devido à erosão marinha. Ou seja, o arquipélago representa o topo emerso de um vulcão oceânico extinto, cuja base está a 4.000 metros abaixo do nível do mar e tem 74 quilômetros de diâmetro. Esse edifício está extinto há mais de 20.000 anos e faz parte de uma estrutura alinhada de diversos montes vulcânicos submersos que se estendem desde a dorsal atlântica até a plataforma continental brasileira, próximo ao litoral do Ceará. Algumas outras curiosidades sobre Fernando de Noronha. A segunda menor rodovia do Brasil está em Noronha. A rodovia BR-363 corta toda a ilha de Noronha, mas ela é bem pequena,
tem apenas 7 km de extensão. Por motivos óbvios, essa é a única BR do país que não está ligada a nenhuma outra rodovia nacional ou estadual. Para você que ficou curioso, a menor rodovia do Brasil é uma ligação entre a rodovia Presidente Dutra e o Santuário Aparecida, em São Paulo, com 5,8 km de extensão. A gasolina mais cara do Brasil está em Noronha. A falta de concorrência e o fato do combustível, assim como praticamente tudo, vir de navio do continente, tem um preço, e é um preço alto. Noronha tem a gasolina mais cara do Brasil, aproximadamente 50% mais cara do que a capital Recife. Além disso, só há um posto de gasolina na ilha inteira. Não podem nascer bebês em Fernando de Noronha. Quem quiser ter filhos em Noronha vai ter um trabalho a mais, pois no 7º mês de gravidez, todas as gestantes são obrigadas a deixar suas casas na ilha para terminar a gestação em outra cidade. O interessante é que até o ano de 2004 existia um hospital de maternidade em Noronha, mas o governo fechou com a justificativa de que os gastos eram altos demais comparados à baixa quantidade de partos por ano, que giravam em torno de 40. Praia mais bonita do planeta. O arquipélago de Fernando de Noronha é conhecido mundialmente por abrigar belezas naturais singulares. A Baía do Sancho, por exemplo, já foi eleita a melhor praia do planeta. Praias sem quartzo. A composição da areia das praias de Fernando de Noronha é especial, pois não possui o mineral quartzo, um dos principais constituintes das areias no geral. Isso acontece pois o vulcanismo que formou o arquipélago é composto por rochas alcalinas, que basicamente são rochas pobres em quartzo. Inclusive, a província magmática de Fernando de Noronha é considerada uma das mais alcalinas entre as ilhas vulcânicas do mundo. Mas se as areias não possuem quartzo, de que são feitas? Bem, elas são compostas por fragmentos de rochas vulcânicas alcalinas e grãos de calcário originados de conchas, tubos de vermes, algas, crustáceos e moluscos. Invasões estrangeiras. Durante esses mais de 500 anos da descoberta do arquipélago, o local passou por várias reviravoltas, pois esteve sob o domínio de diferentes povos. Foi ocupada temporariamente no século XVII por holandeses e no século XVIII por franceses da Companhia das Índias Orientais. Esse ponto vulnerável à invasão motivou a retomada e definitiva ocupação por Portugal através da Capitania de Pernambuco, a partir de 1737, sendo construído o maior sistema defensivo do Brasil do século XVIII. A maioria desses fortes estão de pé ainda hoje, e os que não estão de pé são marcados por diversas evidências arqueológicas. Interesse científico. Grandes presenças ilustres já passaram pela ilha, como o naturalista Charles Darwin em 1832. Na viagem que ele fez com o navio Beagle, Charles Darwin fez a segunda parada em Noronha, descrevendo detalhes no seu livro Viagens de um Naturalista ao Redor do Mundo. Após a visita de Darwin, muitos outros pesquisadores estrangeiros visitaram o arquipélago, principalmente para estudar a petrografia e natureza vulcânica da ilha principal. Já foi um presídio. Uma história que você não deve saber é que Fernando de Noronha já teve um passado macabro antes de virar esse famoso destino turístico, pois por muito tempo, desde 1737, foi utilizado como presídio para os presos condenados a longas penas. Aliás, essa função de presídio não aconteceu há muito tempo atrás, pois entre 1938 e 1945, o estado de Pernambuco ainda utilizava a ilha principal do arquipélago como presídio. Os principais presos que passaram pela ilha eram presos políticos, e incluíam inimigos da causa da independência, membros da Revolução Farroupilha, membros da Revolução Praieira e outros. E aí, ficou curioso para conhecer esse local? Certamente, Fernando de Noronha pode ser considerado um lugar único e que deve ser muito valorizado.
Muitas iniciativas foram tomadas para preservar a biodiversidade desse local, como o Parque Nacional Marinho, que foi fundado em 1988, além de ser considerado um sítio de patrimônio natural pela Unesco. E em trabalhos recentes, o Serviço Geológico Brasileiro propôs transformar o arquipélago em um geoparque. Assim, podemos garantir que esse local sempre será valorizado por sua beleza e pela sua importância científica. Se você viu o vídeo até aqui, agradeço pelo seu like e pela inscrição em nosso canal. O seu apoio é muito importante para nós. Se você deseja ver mais curiosidades rápidas, acesse o nosso Instagram. Se quiser textos um pouco mais longos, acesse o nosso site. Os links estão na descrição. Ah, e lembre-se, a Terra é muito interessante para não ser explorada.